vos saúdo nessa noite com a doce paz do Senhor Jesus. Amém? Que Deus abençoe a todos. Nós estamos aqui nesse sábado na Adna Central em Cuiabá, no culto ao vivo da família, que nós fazemos todo o terceiro sábado do mês. Queremos agradecer a Deus por esta oportunidade de estarmos aqui com vocês, comunicando a palavra do Senhor, louvando o nome do nosso Deus, adorando ao Senhor, porque Ele merece toda a glória, Ele merece toda a honra, todo o louvor, toda a adoração. Cuiabá com um clima bem ameno, né? Bem gostoso, friozinho, bom para ficar em casa, né? Mas nós estamos aqui na casa do Senhor nessa noite. E eu quero ler com vocês Salmos, capítulo de número 40, ler alguns versículos desse texto, qual fala muito ao meu coração, e eu tenho certeza que há de falar contigo também. Salmos, capítulo de número 40, versículo 1, a palavra do Senhor diz assim: Esperei com paciência pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim, e me ouviu quando eu clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremendal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha, e me firmou os passos, e me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança, e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. São muitas, Senhor Deus meu, as maravilhas que tens operado, e também os teus desígnios para conosco. Ninguém há que se possa igualar contigo. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode contar. Sacrifício e ofertas não quiseste, abriste os meus ouvidos. Holocaustos e ofertas pelo pecado não requeres. Versículo 10: Não ocultei no coração a tua justiça, proclamei a tua fidelidade e a tua salvação. Não escondi da grande congregação a tua graça e a tua verdade. Não retenhas de mim, Senhor, as tuas misericórdias. Guardem-me sempre a tua graça e a tua verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos orar nesta hora, dando início ao nosso louvor daqui a pouquinho. Irmão Edgar, levita Edgar está aqui para adorar ao Senhor juntamente com os irmãos, e nós vamos orar neste momento. Pai, no nome de Jesus, queremos te agradecer por estarmos aqui nesta noite em tua presença. Nós apresentamos a ti, ó Deus, o nosso culto da família aqui na Adna Central. Queremos pedir ao Senhor a tua bênção, a tua proteção sobre nós. Estenda as mãos sobre o teu povo, Senhor, sobre aqueles que hão de assistir esse vídeo também posteriormente na internet, ou que estão assistindo agora. Meu Deus, em nome de Jesus, o Senhor possa falar aos nossos corações. Assim nós oramos e nós te agradecemos por tudo, no nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Irmãos, vamos louvar o Senhor Jesus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor nessa noite, nesse sábado maravilhoso, que podemos estar mais uma vez na presença de Deus e exaltando e glorificando o seu santo nome. Nós vamos iniciar esse período de louvor com o hino 156 da nossa harpa cristã. Todos que puderem, peguem suas harpas e louvem a Deus junto conosco, amém? O bom pastor buscou-me já longe do redil, e com ternura achou-me caído, triste vil. As chagas com amor pensou, e ao lar, aos braços me levou. Sim, Jesus amou-me, com amor buscou-me, Ele mesmo restaurou-me a Deus, por seu sangue
voz amante, achei-te, tu és meu. Jamais senti seu grande amor como esse do meu bom pastor. Sim, Jesus amou-me, com amor buscou-me, Ele mesmo restaurou-me a Deus, por seu sangue restaurou-me a Deus, por Ele sou querido, que graça singular, pois Ele foi ferido a fim de me salvar. Assim, ovelha dele sou, e com o seu rebanho vou. Sim, Jesus amou-me, com amor buscou-me, Ele mesmo restaurou-me a Deus, por seu sangue restaurou-me a Deus. Prossigo alegre agora, Deus dá poder cabal, e graça salvadora protege-me do mal. O bom pastor comigo está, meus passos ele guiará. Sim, Jesus amou-me, com amor buscou-me, Ele mesmo restaurou-me a Deus, por seu sangue restaurou-me a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Algemado por um peso, oh, quão triste eu andei, até sentir a mão de Cristo. Não sou mais como eu era, eu sei. Tocou-me, Jesus, tocou-me. De paz Ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Desde que encontrei a Cristo e senti seu terno amor, tenho achado paz e vida. Para sempre eu cantarei em seu louvor. Tocou-me, Jesus, tocou-me. De paz Ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão, livrou-me da escuridão.
Nessa noite, conclamo a todos que se rendam a Jesus, pois essa rendição é que nos faz ser totalmente dependentes dEle. Quando nos rendemos e nos colocamos diante dEle, para que Ele possa operar em nossas vidas, grandes milagres acontecem, nossas vidas são transformadas realmente, porque só Ele tem esse poder de transformar e nos moldar conforme Ele quer. Mas para isso nós devemos nos render a Ele. Amém? Glória a Deus. A Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir nova manhã preparado para mim. A Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir nova manhã preparado para mim, preparado para mim, preparado para mim. Eu me rendo aos Teus pés, és tudo que eu preciso para viver. Eu me lanço aos Teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos Teus pés, és tudo que eu preciso para viver. Eu me lanço aos Teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui, eu me rendo aos Teus pés, és tudo que eu preciso para viver. Eu me lanço aos Teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui.
Eu quero ler com os irmãos Malaquias capítulo 3, verso 10. E Edgar já pode preparar um outro louvor para ir cantando também. Que diz assim a palavra do Senhor, irmãos: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós bênção sem medida. E por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. E todas as nações me chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Nesse momento eu quero convidar os irmãos que estão aqui, que estão nos assistindo. Nós vamos ofertar ao Senhor, dizimar na casa do nosso Deus. Aqueles que estão online, as nossas contas estão aparecendo aí no vídeo, né? Tem o QR Code também, e você só apontar a câmera do celular já aparece os números da conta da igreja para facilitar a contribuição. Os irmãos sabem que a obra do Senhor, ela depende das contribuições, daquilo que nós trazemos para a casa de Deus de coração. A Bíblia diz que Deus ama quem dá com alegria. Então as nossas contas estão aí. Os irmãos podem contribuir, podem ofertar, segundo Deus colocou no coração de cada um de vocês. E nós vamos orar agora e nosso irmão vai estar louvando ao Senhor com mais um cântico. E depois nós daremos prosseguimento a este culto em nome de Jesus. Pai, nós abençoamos o teu povo, que irão, a Deus, ofertar e dizimar na tua casa. Abençoamos esses que têm sido fiéis, que têm contribuído. Que o Senhor possa abrir as janelas do céu, derramar sobre eles bênçãos sem medida, Senhor, segundo a tua palavra diz. Nos abençoa e fique conosco. Assim nós oramos no nome de Jesus. Amém. Te dou meu coração e tudo que há em mim. Entrego meu viver por amor a ti, meu Rei. Meus sonhos rendo a ti, meus direitos dou, orgulho vou trocar pela vida do Senhor. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Eu canto esta canção de entrega-te, Jesus, e o que o mundo dá eu deixo aos pés da cruz. Vou conhecer a ti, teu nome dar louvor, sentir tua alegria, partilhando a tua dor. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Nós vamos cantar louvando o nosso Deus. E os irmãos adorem conosco também. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Te adoramos, Jesus. Tu és santo. Aleluia. É o começo de mais uma discussão.
Outra vez os olhos tristes vão chorar. Tantas coisas são faladas sem razão. Nesta hora ninguém para pensar. Duas vidas e uma triste decisão. Não encontram forças pra continuar. Mesmo sem ouvir a voz do coração, acham que a solução é separar. O pai abraça o filho e diz ao seu ouvido: meu filho, eu agora vou partir. E põe o pé no mundo, se sente um vagabundo, sem ter pra onde ir. A mãe em desespero, vivendo um pesadelo, em ver que a vida não tem mais valor. Um lar em decadência, mais uma consequência da ausência do amor. Como é difícil aceitar a decadência de um lar e ver desfeito o que Deus abençoou. Pra que pensar em separar, se ainda existe uma chance pro amor? A esperança não morreu, nem o amor adormeceu. Nunca é tarde pra poder recomeçar. Se Deus uniu os corações, ninguém no mundo pode separar. Aleluia. Louvado seja o nome do nosso Deus. Ele é que é o autor do projeto chamado família. É Ele que une, é Ele que cuida, é Ele que cura, é Ele que liberta. Aleluia. Bendito seja o nome dEle. Aleluia. Glória a Deus. O pai abraça o filho e diz ao seu ouvido: meu filho, eu agora vou partir. E põe o pé no mundo, se sente um vagabundo, sem ter pra onde ir. A mãe em desespero, vivendo um pesadelo, em ver que a vida não tem mais valor. Um lar em decadência, mais uma consequência da ausência do amor. Como é difícil aceitar a decadência de um lar e ver desfeito o que Deus abençoou. Pra que pensar em separar, se ainda existe uma chance pro amor? A esperança não morreu, nem o amor adormeceu. Nunca é tarde pra poder recomeçar. Se Deus uniu os corações, ninguém no mundo pode separar. Ninguém no mundo pode separar. Aleluia. Louvado seja Deus.
Quero ler com os irmãos o evangelho que escreveu Lucas, capítulo 24, versículo 13. Palavra do Senhor para nós nesta noite. Evangelho que escreveu Lucas, capítulo 24, versículo 13. Foi a palavra que Deus colocou no meu coração para estar compartilhando nesta noite. E diz assim a palavra do Senhor. Evangelho que escreveu Lucas, capítulo 24, versículo 13. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém cerca de 60 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas acontecidas. E enquanto eles conversavam e discutiam pelo caminho, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele então lhes perguntou: sobre o que ides conversando à medida que caminham? E por que vocês estão tristes? E eles pararam com os rostos entristecidos. E um deles, porém, chamado Cleófas, respondeu dizendo: tu és o único visitante em Jerusalém, que não sabes as coisas que nela aconteceram nestes dias? Que coisas? Perguntou ele. E eles então lhe responderam: ora, as que dizem respeito a Jesus de Nazaré, que era varão profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que era ele, que ia trazer a redenção a Israel. Contudo, depois de tudo isto, hoje já é o 3º dia, desde que todas essas coisas aconteceram. Então, meus irmãos, essa palavra que nós lemos retrata os 2 discípulos no caminho de Emaús. A caminho de Emaús. E uma vez alguém perguntou para mim e disse: mas pastor Mário, eu não conheço nenhum discípulo de Jesus que se chamava Cleófas. É verdade, irmãos, porque na verdade esses 2 do caminho de Emaús, eles não eram dos 12 discípulos, eles eram daqueles 70, que está registrado em Lucas capítulo 10, que Jesus os enviou de 2 em 2 para a grande missão. Jesus disse a eles: olha, vão, curem enfermos, expulsem demônios, anunciem que é chegado o reino dos céus, e aonde vocês chegarem, usem o meu nome com autoridade, porque coisas grandiosas vão acontecer quando vocês usarem o meu nome. E foi exatamente isso que começou a acontecer quando os 70 discípulos foram, debaixo da graça de Jesus, debaixo da autoridade do nosso Deus, e começaram a pregar, e começaram a expulsar os demônios, e começaram a curar os enfermos, e começou a acontecer tantos milagres, sinais e maravilhas. E de repente eles vão para aquela missão, e logo depois eles estão voltando para Jerusalém, para se encontrarem com o Mestre, para se encontrarem com Jesus novamente. E quando eles têm esse encontro com Cristo, eles dizem: Senhor, olha, é verdade, tudo que o Senhor falou aconteceu, os demônios saíram, os cegos ganharam vista, os surdos ouviram, e os aleijados começaram a andar, e os demônios foram expelidos, e aconteceu tantos milagres, e nós estamos muito felizes, muito alegres. Aí Jesus olha para eles, meus irmãos, e diz um dos versículos mais lindos da Bíblia, na minha opinião. Jesus olha para eles e diz: ei, não se alegra por isso, mas se alegra porque o seu nome está escrito no livro da vida. Aleluia. Jesus disse: se alegra porque o seu nome está escrito no livro da vida, porque Jesus sabia que todo milagre terreno, esse milagre ficaria aqui mesmo, mas o nome escrito no livro da vida não passa, meus irmãos. Então Jesus olha para esses discípulos e dá um treinamento grande para eles.
Tanto os 12 discípulos, como esses 70 discípulos, foram treinados por Jesus. Viveram com Ele. O ministério de Jesus foi algo muito rápido. Quando Ele se manifestou ao mundo, durou apenas 3 anos e meio. Mas foram 3 anos e meio de profundo impacto na vida daqueles que viveram com Ele. Na vida daqueles que o cercaram, na vida daqueles que estavam ali aprendendo com Ele, para posteriormente colocar em prática. E esses 2 do caminho de Emaús, eles também fazem parte desses discípulos que foram treinados por Ele. Treinados por Jesus. E na verdade, esses 2 aqui, eles não são de Jerusalém, eles são naturais de Emaús. A sua família toda era de Emaús, eles eram nascidos lá. Alguns traduzem Emaús como banhos quentes, outros dizem que Emaús era lugar de conselho. Mas o certo era que Emaús era uma vila localizada a 11 quilômetros de Jerusalém, e esses 2 discípulos eram de lá. E quando eles estão aqui no caminho de Emaús, voltando para a sua cidade natal, era porque havia acontecido algo muito terrível na vida deles. Esse dia que eles estavam vivendo aqui, talvez era o dia mais triste das suas vidas. Talvez era o dia mais complicado que eles já viveram na vida. Talvez era um dia de muitas lágrimas, era um dia de sofrimento. Era um domingo pela manhã. E eles estavam de volta porque uma vez Jesus passou em Emaús, passou na casa deles. E Jesus pregou o evangelho para eles e eles ouviram a palavra. E dentro do coração deles algo falou muito forte. Bradou no coração deles e disse: olha, esse é o Messias. E então quando eles olharam para Jesus e descobriram que Jesus era o Messias, eles abandonaram as suas casas, eles abandonaram as suas famílias, eles abandonaram tudo que tinham e começaram a seguir o Mestre. E assim muitos têm feito. Quando Jesus entra na nossa vida, entra na nossa casa, entra na nossa família, Jesus começa uma mudança grande em nós. E Jesus transformou a vida desses 2. Jesus tirou eles de Emaús e começou a andar com eles. Esses discípulos começaram a andar com Jesus. E até então, meus irmãos, estava tudo muito bem. Durante os 3 anos e meio de ministério que Jesus exerceu na face da terra, andando sobre Jerusalém, sobre Samaria, sobre a Judéia, sobre os lugares em que ele caminhou, estava tudo muito bem. Ele vivia sempre cercado de multidões, ele vivia sempre cercado de pessoas, ele fazia muitos milagres, ele fazia muitos sinais, ele ressuscitava os mortos, ele fazia tantas coisas, as quais os irmãos já leram também muito sobre isso, mas ainda temos muito para falar sobre aquilo que Jesus fez, porque a obra de Jesus é muito grande. E esses discípulos viram tudo isso e caminharam com ele, e estava tudo muito bem, estava tudo caminhando às mil maravilhas. Os discípulos já estavam trabalhando, cada qual tinha sua função, né? Alguns teólogos dizem que um fazia isso, outro fazia aquilo, cada qual já tinha a sua função no meio do ministério terreno de Jesus. Mas houve um dia, e esse dia foi determinado por Deus, que Jesus foi traído por Judas, foi entregue aos soldados romanos. Jesus foi açoitado, crucificado e morto na cruz do Calvário. E a Bíblia diz no livro de Zacarias, do profeta Zacarias, no Antigo Testamento: ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. E aconteceu exatamente isso. Quando Jesus morreu, as ovelhas foram dispersas. Os discípulos foram cada um para um lado. Cada qual procurou fazer alguma coisa. E no meio dessa debandada toda, no meio dessa dispersão, haviam 2 que estavam em Jerusalém, mas não eram de Jerusalém. Eles eram de Emaús. E a Bíblia registra a história desses 2. E é isso que eu quero compartilhar com os irmãos nesta noite. Esses 2 estão em Jerusalém agora, popularmente falando, mais perdidos do que cego em tiroteio. Porque o Messias que eles esperavam, irmão Edgar, não estava mais lá.
Jesus havia morrido. Jesus não estava mais lá, já havia morrido, já havia sido enterrado. E durante a sexta, durante o sábado, até o domingo pela manhã, a tristeza no coração desses discípulos era muito grande. As incertezas eram grandes demais. Eles não sabiam que o futuro lhes aguardava, lhes reservava. Então eles estavam ali em Jerusalém, olhando um para o outro, sem saber muito o que fazer. E um olha para o outro e diz: e agora? O que é que nós vamos ficar fazendo aqui em Jerusalém? O outro disse: olha, talvez o outro disse: olha, nós não temos o que fazer aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos voltar para a nossa cidade, vamos voltar para a nossa família. Aí talvez o outro diz, conjecturando, pensando, podemos pensar. Talvez o outro disse: mas como é que nós vamos voltar para a nossa família? Nós agora falamos para todo mundo que nós somos crentes. Agora nós achamos o Messias. Como é que nós vamos voltar para casa e dizer: olha, o Messias morreu? Como é que vai ser essa nossa volta? Sendo que nós dissemos que achamos aquele que era o Todo-Poderoso. Como é que nós podemos voltar para casa? Mas aí o outro responde e diz: mas nós também não temos nada o que fazer aqui em Jerusalém. Porque nós não temos mais o Messias, não temos mais o nosso mestre. Vamos embora, voltar para Emaús. E eles então resolvem voltar para a cidade de Emaús. Só que, irmãos, prestem atenção. Quando eles resolvem voltar para trás, Jesus apareceu no meio deles, no meio do caminho. E sabe por que Jesus apareceu no meio deles? Porque Jesus quer dizer para eles, quer dizer para mim e quer dizer para você, que nem eles, nem eu e nem você, nós não podemos voltar atrás. Jesus já nos tirou de onde estávamos, nós não podemos voltar para trás. Eles não poderiam voltar para Emaús porque Jesus tirou eles de Emaús. Então, se Jesus tirou eles de Emaús, eles não têm por que voltar para lá, porque Jesus já os tirou de lá. Então, quando eles estão voltando, Jesus aparece no meio deles e começa a conversar com eles. E começa a fazer uma coisa que é até engraçada. Jesus começa a perguntar para eles como se não soubesse de nada. O que é que vocês têm? Por que é que vocês estão tristes? Por que é que vocês vão aí falando entre vocês? O que é que vocês têm? É até engraçado, irmãos. Parece que Jesus não sabe nada, mas Jesus sabe tudo. A verdade é que ele queria ter uma interação com eles. Jesus queria conversar com eles. Jesus queria saber da boca deles o que é que estava acontecendo. Afinal, Jesus passou 3 dias morto, e agora ele queria conversar, Edgar. Então ele tinha o tempo todo para conversar com esses dois. E ele queria saber da boca deles o que é que estava acontecendo. Apesar de já saber tudo, mas ele gostaria que eles falassem. É onde muitas pessoas não entendem. Uma das essências de Deus, de Jesus, é esse ser companheiro, esse companheirismo que ele tem, de estar presente conosco nos momentos de dificuldade, nos momentos de agonia, nos momentos de tribulação, nos momentos em que nós nos achamos tristes, abatidos, sem saída, sem solução, sem ter para onde ir. Jesus aparece no nosso meio e ele sempre vai ter uma resposta certa para a tua vida. Jesus sempre vai ter uma resposta certa para a minha vida, porque Jesus tinha a resposta certa para a vida desses discípulos aqui que estavam no caminho de Emaús. Mas o que Jesus quer é conversar. Jesus quer ouvir da boca deles. Jesus quer ouvir da nossa boca. Por isso que às vezes nós dobramos os joelhos e falamos com Ele, e abrimos o nosso coração e rasgamos a nossa alma e falamos para Ele tudo o que está acontecendo. É o hino da harpa cristã de número 577.
quando tudo deixares no altar. Esse deixar tudo no altar é quando nós abrimos a alma e nós falamos com Ele. E isso, meus irmãos, não acontece no meio do público. Isso não acontece no meio das câmeras, nem no meio de... Não, irmãos, isso acontece no nosso quarto fechado, no quarto secreto, aonde só Deus pode nos ver, aonde só Ele nos olha, aonde só Ele tem os ouvidos abertos para escutar a nossa oração. E muitos estão precisando disso nesses dias. Abrir o coração para Jesus, falar a verdade, contar para Ele realmente tudo o que está acontecendo. Foi o que esses dois no caminho de Emaús fizeram, na sua simplicidade. Mas começaram a conversar, falaram tudo para Jesus. Falaram tudo que estavam sentindo. E assim que Jesus quer para conosco também. Assim que Ele quer com a nossa casa, com a nossa família, com os nossos filhos, com o casal, com o marido, com a esposa. Jesus quer saber o que é que está acontecendo. Será que você tem parado para contar para Jesus o que está acontecendo na sua vida? Será que você tem parado para contar para Jesus o que está acontecendo no meio do seu casamento, no meio dos seus filhos, no meio das suas finanças, no meio da sua saúde? Eu não sei qual é a área que você está precisando de uma intervenção de Jesus, mas o certo é que Jesus gosta de nos ouvir. E muitas vezes, durante essa trajetória que eu tenho como cristão, muitas vezes, eu já contei muitas coisas para Jesus nas madrugadas, aonde ninguém via, aonde ninguém estava, mas Jesus estava presente naquele lugar. E eu quero dizer para você nessa noite, Jesus está presente no meio de um coração quebrantado. A Bíblia diz: a um coração quebrantado e contrito não desprezará o Senhor. Deus não despreza um coração quebrantado. Deus não despreza um coração contrito, que abre o seu coração e que diz para Jesus o que é que está acontecendo. Foi isso que Jesus queria saber deles. Mas esses discípulos tinham muitos problemas. Mas eu não vou dizer aqui que eles eram incrédulos. Muitos que pregam nesse texto dizem que eles eram incrédulos porque não viram Jesus. Eu não vou cair nesse erro, porque se eu estivesse no lugar deles, eu também não veria. Porque a tristeza no coração deles era tanta, que impediu eles de verem que Jesus estava ao lado deles, e que passou o dia todo com eles. E depois lá no verso 33, no final do capítulo, você vai perceber que eles reconheceram Jesus, mas já havia passado o dia todo. Mas eu não vou dizer por isso que eles eram incrédulos. Eles tinham muitos problemas, mas um deles era que eles estavam presos ao passado. E por que eles estavam presos ao passado? Porque eles estavam falando de um Cristo que estava morto, mas ele estava ressuscitado na frente deles. Olhem vocês, que todo verbo que os discípulos conjugam aqui está no tempo passado. Jesus perguntou para eles: o que foi que aconteceu? Por que vocês estão tristes? E eles perguntam: ora, o que aconteceu com Jesus de Nazaré, passado? Ele era varão profeta, passado, poderoso em palavras e obras. Os principais dos sacerdotes o entregaram, passado, e o crucificaram, passado. E nós esperávamos, passado, que era ele que ia. Irmãos, aqui está tudo conjugado no tempo passado, porque eles falavam de um morto que não estava mais morto. Jesus já havia ressuscitado. Jesus estava na frente deles. Então todo esse verbo conjugado no tempo passado era passado. E muitas pessoas estão presas ao passado. Existem pessoas presas ao passado e que não conseguem se libertar, e que não conseguem romper,
porque o passado lhe aprisionou. Pessoas que são aprisionadas ao passado, pessoas que não perdoam, pessoas que retêm mágoa, que cultivam raiz de amargura no coração e não saem do passado. Uma das coisas mais tristes que eu já presenciei na minha vida foi um dia aqui no cenáculo desta igreja, num dia à tarde. Matias está me ouvindo, ele lembra disso. De uma mulher que falou assim: eu não perdoo meu marido, nunca perdoei, nunca vou perdoar. E já faz uns 20 anos que ele morreu. Não perdoava o marido, que já tinha morrido, Edgar. O marido já tinha morrido, e ela não perdoava. Reteve perdão até... E há muitas pessoas assim presas ao passado. O passado tem um poder muito grande de aprisionar pessoas, de manter pessoas cativas, de manter pessoas debaixo da unha de Satanás. E Satanás faz com as pessoas igual o gato faz. Lá na minha casa agora tem um gato. E ontem eu vi ele brincando com a barata. A baratinha andava, e ele ia lá, pegava ela e trazia ela de volta. Botava na unha e trazia. E aí ele soltava ela um pouquinho, ela andava, ele ia lá, puxava ela de volta. Ia fazendo isso, até a hora que ele resolveu matar ela, Edgar. E aí matou a barata. Ele não comeu a barata. Ele matou só por prazer. Matou a barata e deixou a barata morta. E é assim que Satanás faz com as pessoas. Ele brinca, aí quando ele quer ele traz de volta. E ele faz isso, faz aquilo. Até uma hora que ele vai e dá cabo à vida da pessoa. Por quê? Porque muitos estão presos ao que passou. E nós não podemos ficar presos ao passado, meus irmãos. Porque a Bíblia diz que Jesus já levou sobre si o nosso passado. Jesus já levou sobre a cruz aquilo que se passou. E nos deu para nós um novo caminho. Então nós precisamos olhar para o alvo, para Jesus. Resolver as coisas do passado. Resolver o que ficou para trás. Perdoar a quem perdão. Pagar a quem devemos, para que aquele passado seja pagado. A Bíblia diz: a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor. E vamos resolvendo aquelas pendências que ficaram, e vamos caminhando para frente, porque Jesus tem algo novo para nós. Jesus tem algo novo para a nossa casa, Jesus tem algo novo para a nossa família, Jesus tem algo novo para a nossa saúde, Jesus tem algo novo para nossas finanças, Jesus tem algo novo para nós todos os dias. Mas nós precisamos olhar para o futuro. Por exemplo, as pessoas que dirigem, quem é motorista sabe, que se eu ligar o carro e eu dirigir, olhando somente no retrovisor, eu vou bater aquele carro. Se eu olhar só para o retrovisor, eu vou bater o carro. Eu preciso olhar para frente. Eu não posso olhar para o retrovisor. Sempre. O que acontece com o passado é a mesma coisa que o retrovisor. O retrovisor de um carro, ele é apenas fonte de consulta. Eu olho para ele e já volto os meus olhos para frente. Quem dirige sabe o que é isso. Nós só olhamos para o retrovisor para ver quem vem e voltamos com os olhos para frente. O passado é a mesma coisa. O passado para nós cristãos e para quem é bem resolvido por Cristo, o passado é apenas fonte de consulta. Por quê? Porque eu aprendi com o passado, com as coisas que eu já passei. E por que ele é fonte de consulta? Porque quando chega uma determinada situação na minha vida, eu consulto o meu passado e eu lembro: olha, eu já passei por isso, então eu não vou fazer de novo. Se já aconteceu na minha vida, para que eu vou fazer isso de novo? Se eu já tive experiência ruim com isso. Então o passado para nós é uma fonte de consulta. Nós consultamos, voltamos para o presente e vamos caminhando para o futuro. É isso que Jesus quer para nós. Então esses discípulos aqui reclamavam de alguém morto que não estava mais morto. Jesus já tinha ressuscitado, estava na frente deles. Mas eles não viram. Eles não perceberam, porque a tristeza dentro deles era tão grande, era tamanha, que eles não perceberam que Jesus estava ao lado deles, que Jesus estava ali com eles. E o mais interessante
é ver Jesus caminhando com esses discípulos o dia todo, caminhando a pé, 11 quilômetros. E geralmente é a média mesmo que o ser humano anda por dia, é entre 11 a 12 quilômetros, numa caminhada normal. E eles saíram de Jerusalém de manhã e chegaram em Emaús à noite. E esse período de Jerusalém a Emaús, Jesus foi falando com eles. Jesus foi falando das Escrituras. Jesus foi alegrando o coração deles. Jesus foi dizendo: olha, o Cristo tinha que padecer. O Cristo de Deus tinha que morrer, está escrito. Está escrito no Antigo Testamento que ele teria que passar pela cruz. Ele teria que morrer, mas ele iria ressuscitar ao terceiro dia. Jesus vai falando com eles sobre as coisas que aconteceram na palavra de Deus. Jesus foi ensinando para eles as Escrituras. E o dia passou. E a companhia de Jesus estava tão boa que eles nem perceberam o dia passar. Porque quando nós estamos na presença de Jesus é tão gostoso, irmãos, que nós nem vemos a hora passar, nem vemos o tempo passar. Quando nós estamos debaixo da presença de Deus, da glória de Deus, é algo tão especial que nós nem vemos o tempo passar. E quando a noite chegou, a Bíblia diz que eles chegaram a Emaús. E quando eles chegaram a Emaús, eles chegaram na casa da sua família. E eles iam entrando. Mas Jesus fez de conta que ia andar mais para frente um pouco. Jesus fez de conta que ia continuar a caminhada. Mas aí eles seguraram Jesus pelo braço. E disseram: olha, não continua essa caminhada não. Está muito escuro. O caminho que você vai andar é escuro, é perigoso. Mas eles não sabiam que eles estavam falando com a própria luz. Eles disseram: aí está escuro. Mas eles não sabiam que Jesus era a luz do mundo. Jesus tem uma luz tão grande, irmãos, que a Bíblia diz no livro de Apocalipse, que a Jerusalém celestial, que desce dos céus, ela não vai precisar de luz, porque a glória do Cordeiro vai acender aquela cidade. Aleluia. Jesus, só a glória dele vai acender a cidade toda. Jesus é a própria luz. Mas eles não sabiam. Eles não sabiam que estavam falando com a luz. Disseram para Jesus: olha, entra aqui, não vai embora não. Esse caminho é perigoso, está escuro. E aí, irmãos, a minha Bíblia diz, e talvez a sua diz também, no versículo 29, diz assim, ó: mas eles o constrangeram. Quer dizer, eles quase pegaram Jesus pelo braço e jogaram dentro da casa deles. Jesus entrou na casa deles. Eles não deixaram Jesus passar por lá sem entrar dentro das suas casas. E é isso que eu vim aqui também para dizer para você nessa noite. Jesus também há de entrar na sua casa. Jesus também há de entrar na sua família. Assim como Jesus entrou na casa desses dois, Jesus também vai entrar na minha casa e na sua casa. Jesus vai fazer uma obra no nosso meio. Não cansemos de profetizar isso, meus irmãos. Não cansemos de abençoar a nossa casa. Não cansemos de abençoar a nossa família. Não cansemos de abençoar os nossos filhos. Mesmo aqueles que estão afastados, mesmo aqueles que estão longe da presença do Senhor, jamais nós nos desanimamos em orar por eles, em clamar ao Senhor por eles, porque a Bíblia diz que não é por força, nem por violência, mas é pelo Espírito do nosso Deus. Profetiza sobre a sua casa, você que está ouvindo essa palavra, profetiza sobre os seus filhos. Abre a sua boca e ora, abre a sua boca e abençoa. E diz: Jesus, o Senhor entra na minha casa, entra na minha vida, entra na vida da minha família. Assim como Ele entrou na vida desses aqui, na casa desses, Jesus também há de entrar na sua casa. Jesus há de fazer uma obra no meio das nossas famílias. E Jesus entrou na casa deles. E quando Jesus entrou, eles se lavaram, eles se prepararam para dormir, e alguém trouxe um pão para eles jantarem.
E tem uma coisa que Jesus não pode ver, é pão, Edgar. Porque Jesus é o pão da vida. Toda vez que Jesus vê pão, alguma coisa Jesus faz. Ou ele multiplica, ou ele ora, ele abençoa, ele consagra. Aqui, a Bíblia diz que ele consagrou o pão. Alguém trouxe o pão, ele pegou o pão e levantou aos céus. E ele orou e abençoou aquele pão. E quando ele fez aquela oração, os discípulos abriram os olhos e disseram: é o nosso mestre. Esse é Jesus, porque só ele sabe orar desse jeito. A Bíblia diz que eles o conheceram na oração e no partir do pão. Quando Jesus orou, os olhos deles abriram-se e eles viram que era o mestre. Mas quando eles o reconheceram, Jesus desapareceu da frente deles. Jesus sumiu, porque o que Jesus tinha para fazer na vida deles, naquele momento, havia acabado. Jesus precisava ir para outros discípulos. Mas na vida desses dois, Jesus foi reconhecido na oração e no partir do pão. Eles reconheceram que o mestre estava diante deles. Eles reconheceram que o mestre estava dentro da sua casa. E quando eles reconheceram, irmãos, eles gastaram o dia inteirinho para chegar até Emaús. E agora, irmão Edgar, eles gastam a noite inteira para voltar para Jerusalém, porque Jesus estava vivo. O mestre havia voltado. A igreja ia reabrir novamente. O pastor estava de volta. O Messias havia ressuscitado. A obra de Deus continuava. E eles agora precisam voltar para Jerusalém. Então eles abandonam tudo o que tinham lá em Emaús novamente. E voltam para Jerusalém. Para se juntar aos discípulos. Para somar aos discípulos que em Jerusalém estavam. Com aquela notícia tão grandiosa e radiante. E dizendo: olha, Jesus ressuscitou. E ele já apareceu para nós. Então, meus queridos, eu encerro essa palavra dessa noite, dizendo a vocês: confiem em Jesus. Jesus é maior do que todas as coisas. Jesus é maior do que todos os nossos problemas. Jesus tem solução para tudo aquilo que você e que eu estamos vivendo. E se Ele entrar na nossa casa, milagres e sinais vão acontecer. O nome dEle há de ser glorificado nas nossas vidas, no nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a todos, que essa palavra possa falar aos nossos corações. Nós já vamos estar encerrando o nosso culto desta noite. Tem um aviso que chegou aqui, nós vamos estar lendo para os irmãos. Louvado seja Deus. O diácono Amorim, nosso irmão Amorim, pede oração por sua família e seu genro Hélio, que está com Covid-19. Vamos orar pela vida do Hélio, irmão Amorim, no nome de Jesus. E assim como muitas pessoas já venceram essa doença maligna, o Hélio também há de vencê-la, em nome de Jesus. A Ariana pede oração por sua mãe. Ela está na UTI, também com Covid-19 em estado grave. Nós vamos estar orando também pela mãe da Ariana, em nome de Jesus, para que o milagre do Senhor acompanhe esta vida, para que ela vença essa doença maligna e o nome do nosso Deus seja glorificado nas nossas vidas. Vamos ficar em pé, os irmãos que aqui estão. Nós vamos orar agora, encerrando o culto, orando pelos pedidos de oração que chegaram, orando por outros irmãos, orando pela família, pelas famílias da nossa igreja, orando pela família pastoral, pelo nosso pastor Edivaldo, pela nossa pastora Eliane, para que Deus dê saúde a esse casal, os quais Deus colocou para nos liderar. Deus dê a eles saúde física, saúde mental, saúde espiritual, para que o nome do Senhor seja sempre glorificado na vida desse casal abençoado. Que Deus abençoe o casal Adriana e Roberto Benatar, que são os nossos líderes do departamento de família. Deus abençoe também o presbítero Jodeon,
que está viajando com a sua esposa, né, que eles estão lá para Rondônia, foram visitar sua filha. Que Deus abençoe o departamento de família de nossa igreja. E Deus abençoe todas as famílias, os irmãos que aqui estão. Nós vamos orar e vamos profetizar sobre nós a bênção do Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós queremos agradecer ao Senhor por este culto. Que hora nós estaremos para encerrar. Nós oramos pela vida, Senhor, do Flávio, que o diácono Amorim, do Hélio, que o Amorim, nosso irmão diácono Amorim, pede oração pela vida do Hélio. Senhor, em nome de Jesus, toca na vida deste homem onde ele está, que ele possa vencer essa doença maligna, esse Covid-19, para a glória do teu nome. Também oramos, meu Deus, pela vida da mãe da Ariana, que está em estado grave, Senhor, com Covid-19. Meu Deus, se o Senhor quiser, o Senhor pode tocar nesta vida, e ela pode ser curada nesta noite, para a glória do teu nome. Envia, meu Deus, uma palavra apenas, como aquele centurião romano disse: peça a ele para enviar apenas uma palavra, e o meu servo ficará curado. Senhor, basta apenas uma palavra tua, e a cura há de acontecer na vida dos irmãos. Oramos por aqueles de nossa igreja que estão enfermos. Meu Deus, nós oramos pela família pastoral desta igreja, pela família do pastor Edivaldo, da pastora Eliane, pelos seus filhos, pelo seu genro. Meu Deus, nós abençoamos esta família, declaramos saúde sobre eles, declaramos, ó Deus, toda sorte de bênçãos. Como igreja nós os abençoamos e pedimos ao Senhor que seja com eles e abra todas as portas no nome de Jesus. Abençoe as famílias da Adna, meu Deus, cobre com teu sangue, livra de todo mal. Abençoa a liderança do departamento de família, irmã Adriana, irmão Roberto, irmão Jodeon, sua esposa. Pai, cobre eles com teu sangue, leva-nos em paz aos nossos lares, abençoe a nós que aqui estamos. Assim nós oramos e nós te agradecemos no nome de Jesus. E a igreja diga amém e diga graças a Deus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja conosco e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra. E a igreja diga amém. Projeto especial para abençoar vidas. E a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Vitória, poder e glória. Maranata.